Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Saint-Germain continuou, abre aspas, o mestre ascensionado é uma criatura que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda a limitação humana. Por isso, permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando, pois ele é um ser autoconsciente, um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação ou extravasamento dessa luz, que é realmente sua própria essência luminosa de amor divino, que um mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com um estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do mestre, e a luz que há dentro deles brilha e se expande como uma chispa que se aviva dentro de um braseiro até converter-se em uma chama. Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda discórdia e estabelece equilíbrio perfeito em toda manifestação. O corpo do mestre ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência de luz sobre as discórdias da terra, dissolvendo-as tal como os raios de força a que chamamos luz e calor do nosso sol físico dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade na Terra é energia consciente extraída, a qual imprimem qualidade e em seguida emitem com um fim determinado. Desse modo, protegem milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo seu determinado caminho, calmamente inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa época, nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente e cada átomo obedece à sua ligeira determinação. Têm liberdade de usar um ou mais corpos, se o trabalho que desejam efetuar assim requer, porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todo-poderosos de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou sejam os 4 elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Estes seres gloriosos que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre, porque gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença, manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão, eles ascensionaram para a manifestação imediatamente acima da humana, que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda-poderosa perfeição. Frequentemente, a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias e a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus e muitos outros da hoste ascensionada.
Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras a que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesma criados. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz, no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode jamais penetrar. Isso induz todo o pensamento destrutivo, criação e sentimento a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie e retornar, não só ficariam assombrados mediante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagar da mente tal criação, haveriam de se voltar com plena determinação para sua própria divindade e nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe disso usará sua sabedoria, controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa ou eu externo. Ele revelou o Mestre Máximo ao mundo exterior e é ainda a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade, tal como foi o desígnio originado, porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Quando alguns daqueles indivíduos que estudam a vida e as leis do universo muito mais profundamente que a maioria da massa dos filhos da Terra vêm a saber da existência dos mestres ascensionados, muito frequentemente desejam dirigir-se a esses grandes seres para receber instrução. Conquanto seja isto, em muitos casos, uma inconsciente elevação da alma dentro da luz maior, o eu pessoal não faz ideia da posição em que se encontra em relação àqueles grandes seres que são completamente divinos. Há um meio pelo qual um estudante resoluto e intensamente aplicado pode estabelecer contato com um deles, mas isto só se pode dar através da atividade de muito amor e de disciplina da personalidade. Se, porém, o motivo for a satisfação da curiosidade, pensando confirmar ou contestar a existência dos mestres ascensionados, meramente para resolver um problema ou desfazer uma dúvida da personalidade, esse contato jamais se realizará. Ficai certo disto, porque a hoste ascensionada nunca se preocupa em satisfazer o lado humano do estudante. Toda a sua conquista é por meio da expansão do Deus interior, de modo que seu poder possa ser liberado vigorosamente, o necessário para romper as limitações existentes na personalidade humana que não lhe concede um veículo perfeito para uso nos mundos mental, emocional e físico da manifestação, ou seja, nos domínios do pensamento, do sentimento e da ação. Fraqueza e limitação humanas apenas prejudicam o veículo que deveria ser treinado e mantido nas melhores condições possíveis, como um servo eficiente para uso do grande próprio Deus interno. O corpo humano, com as suas faculdades, é o templo de energia divina que a grande presença de Deus provê, e através desse eu externo, ele, Deus, deseja expressar um perfeito plano ou desígnio divino. Se os descontrolados apetites dos sentidos e as exigências da personalidade desperdiçam a energia divina de tal modo que o comando do veículo é sonegado à presença interna, ela imperturbavelmente se retira.
O eu humano perde o poder de manobrar a mente e o corpo, e o tempo se desmorona em decrepitude e dissolução. Ocorre, então, o que o mundo denomina morte. A pessoa que procura estabelecer contato com um mestre ascensionado em corpo visível, tangível, vivo, animado, sem a necessária preparação para sintonizar gradativamente sua própria mente e estrutura externa, está na mesma situação de uma criança de jardim de infância que procurasse um professor universitário e insistisse com ele para lhe ensinar o ABC. Os mestres ascensionados são realmente grandes baterias de tremendo poder e energia, e tudo aquilo que toca sua radiação torna-se altamente carregado com essência de luz, com a mesma atividade que faz com que uma agulha guardada em contato com um magneto adquira suas propriedades, tornando-se também um magneto. Toda a sua ajuda e radiação é eternamente uma generosa dádiva de amor. Esta é a razão pela qual nunca fazem uso de sua força para induzir, obrigar ou interferir no livre arbítrio do indivíduo. A lei do amor, a lei do universo e a lei do indivíduo não permitem ao mestre ascensionado interferir no livre arbítrio das pessoas, exceto naqueles períodos de atividade cósmica em que o ciclo cósmico anula a lei do indivíduo. É nessas ocasiões que os mestres ascensionados podem dar uma assistência maior que a habitual. A Terra entrou agora num semelhante ciclo, e a maior efusão de luz que a Terra jamais conheceu está sendo e continuará a ser derramada sobre a humanidade para purificá-la, restabelecer a ordem e o amor, o que é imperativo à futura manutenção do nosso planeta e ao sistema de mundos a que pertencemos. Tudo o que não vem ou não vier em função de ordem, equilíbrio e paz deve necessariamente passar para qualquer outra classe da escola do universo e elaborar seu próprio conhecimento desta lei por caminho diferente daquele que deverá constituir a expressão da vida futura sobre nossa Terra. Só há um passaporte para a presença desses grandes seres, muito amor transbordante para com o seu Deus interno e para com eles, unido à determinação de eliminar do humano toda discórdia e todo egoísmo. Quando um indivíduo se toma suficientemente decidido a servir somente ao plano construtivo de vida, consegue perfeitamente disciplinar sua natureza humana, por mais desagradável que lhe seja a tarefa. Atrairá então automaticamente a atenção de um mestre ascensionado, que anotará seus esforços e derramará sobre ele coragem, força e amor, sustentando-o até que consiga manter o sentimento de seu permanente contato com o eu divino interior. O mestre ascensionado sabe e vê tudo o que concerne ao estudante, porque lê claramente o registro que o estudante fez em sua própria aura. Isso revela o estado de adiantamento do discípulo, sua força como também suas fraquezas. O mestre ascensionado é a mente onisciente e o olho onividente de Deus, porque dele nada pode ser ocultado. Quem quer que deseje chegar à presença visível, tangível da hóstia ascensionada, há de compreender que, a menos que se transforme num sol radiante de amor, luz e perfeição, que o mestre pode ampliar e usar como uma parte de si mesmo e dirigir para qualquer lugar conscientemente, será um imprestável, meramente um parasita, a exaurir o trabalho e a comunidade dos mestres. Seu estudante não disciplinou ainda, nem procura ou pretende disciplinar o eu pessoal para ser calmo de espírito, pacífico e afetuoso de sentimento, forte de corpo. Não é material que o mestre ascensionado possa empregar no super-humano mistério que realiza. Quando o estudante não tem um veículo forte, controlado e bastante evoluído, é incapaz de cooperar
com o mestre ascensionado e, portanto, de efetuar o trabalho de maneira tal que transcenda a corriqueira experiência humana. Se algum desses seres perfeitos admitisse um estudante sem tais qualidades em seu campo de trabalho, estaria cometendo o mesmo erro de alguém que, construindo uma máquina ou edifício, empregasse material imperfeito. Essa espécie de material naturalmente não poderia suportar força excepcional em caso de súbita necessidade ou serviço prolongado. Assim, não seria próprio da sabedoria, do amor ou da misericórdia sujeitar alguém a uma experiência para a qual nunca foi treinado, nem é bastante forte para suportar. Como os mestres ascensionados são o ponto culminante de perfeição, está claro que nada farão que não seja justo, afetuoso e sábio. A atitude de quem aspira a trabalhar em cooperação consciente com a hoste ascensionada não deverá ser, abre aspas, meu desejo é chegar até eles para que me instruam, fecha aspas, e sim, abre aspas, hei de purificar-me, disciplinar-me e aperfeiçoar-me tanto, hei de tornar-me tal expressão de amor divino, sabedoria e poder, que seja capacitado a auxiliá-los em seu trabalho. Então serei automaticamente atraído para eles, amarei tão constantemente, tão infinitamente, tão divinamente, que a grande intensidade de minha luz abrirá o caminho para eles, para que me aceitem. Fecha aspas. Meu filho, a autocorreção e o domínio das forças que se acham ao alcance da consciência humana não constituem trabalho de um momento, nem caminho de prazer, indolência ou gratificação de si próprio, porque os sentidos se rebelam dentro do ser humano comum, e ele se revolta furiosamente contra o freio imposto à sua natureza inferior, freio esse imperioso, desde que o estudante tencione governar devidamente tais forças dentro de si, especialmente seus sentimentos, para que possam ser utilizados e atuar somente sob o domínio consciente de sua mente divina. A sentença, muitos foram chamados, porém poucos os escolhidos, é essencialmente verdadeira. Todos estão sendo constantemente chamados, mas poucos estão bastante despertos para sentir a estática alegria e perfeição dentro do eu divino e ouvir na luz a sua voz sempre e sempre chamando a todos para a volta à casa do Pai. Todo o indivíduo na Terra é livre, a cada momento, para despertar e ir em busca do Pai, seu Deus interior, se apenas voltar as costas às criações dos sentidos humanos e firmar a atenção na única fonte do universo, de onde podem emanar paz, felicidade, abundância e perfeição. Há um caminho para todos, a fim de entrar em contato com os mestres ascensionados, que é pensar neles, chamá-los, e eles responderão a cada chamado com sua própria presença de amor. Mas o motivo da apelação deve ser amor à fonte única, amor à luz, amor à perfeição. Se isso for sincero, determinado e constante, o estudante receberá a luz cada vez mais intensa, porque a luz conhece o que lhe é próprio e dá de si mesma incessante e incondicionalmente a todo instante. Pedi e recebereis, batei e abre-ser-vos-á, procurai e achareis, apelai para a luz, e os mestres ascensionados vos responderão, porque eles são a luz do mundo. Lotus serviu como sacerdotisa no templo de Mithila durante mais de 40 anos, convosco e vosso filho. Pelos esforços combinados dos três, as várias cidades coloniais chegaram a um estado de grande perfeição. Estabelecestes indústrias e dirigistes a agricultura até que a prosperidade prevaleceu em todo o país. Foi revelado ao soberano Inca quando ele devia terminar sua peregrinação terrena e seu serviço naquela civilização. Chamou então os três de volta ao lar.
Outros foram designados para ocupar vossos lugares, e com bênçãos de amor ao vosso povo, vós vos despedistes deles. Quando chegastes em casa, o rei ficou muito surpreso por ver que nenhum de vós tinha envelhecido durante a longa ausência. Vossa aparência juvenil era o resultado do treinamento experimentado na infância, e para ele constituía prova ainda maior de que seus filhos tinham sido divinamente enviados em resposta à sua prece. Profunda gratidão ao poderoso Deus Uno por abençoá-lo e aos seus filhos e ao seu povo enchiam-lhe sempre o coração. Fecha aspas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.